Olá a todos, meu nome é Alexandre Nolasco, estamos mais uma vez juntos a pedido da BBM, que nos pede para realizar um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à sua direita, e tem 7 e 8, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Para que possamos iniciar, vamos ler uma página de preparo do livro Fonte Viva, do psicografado Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, lição 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 19, 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade de renúncia. Quanto mais se lhe adentrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Muito bom. Que possamos, então, fazer uma prece, rogando a esse mestre a espiritualidade da casa, que possamos desenvolver em nós esse Cristo que aprendemos no Evangelho, que esse estudo sirva para nos aproximarmos mais do Senhor, para estarmos mais vivendo a verdade que Ele nos ensina e sermos assim úteis à obra de regeneração que se aproxima. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar nosso estudo. Vamos ler aqui o que quer dizer esse capítulo 13. Comecemos pelo item 7. Disse-lhe também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que vos acham à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer no pão no reino dos céus. Lucas 14, do 12 a 15. Então, Kardec vai interpretar esse texto no item 8. Kardec: quando derdes um festim, disse Jesus, não convidais para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhe buscamos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para que os homens incapazes de apanhar os delicados matizes de seu pensamento, precisava ele servir-se de imagens fortes que produzissem os efeitos de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os respastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, Kardec está fazendo aqui uma alusão à ideia de que o que Jesus realmente quis dizer com isso é a ideia de que você não saia para ajudar alguém
buscando uma retribuição, buscando receber algo em troca, que aquilo que você exerce pelo outro deveria ser uma coisa totalmente espontânea. Mas é imensamente difícil a gente não acreditar em algum momento que ao fazer alguma coisa de bem para os outros, alguma coisa não volta para nós. Mas a proposição é essa. Vamos lá, ele continua, Kardec. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta, sem o que pareça, aqueles, sem irem recrutar os cegos estropiados, praticam a máxima de Jesus e o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de sincera cordialidade. Então, Kardec divide isso em duas partes. A ideia é que a gente não deve buscar uma retribuição, pelo menos conscientemente, de algo que a gente faz e que isso vai se tornar benéfico para nós de alguma forma, porque isso talvez impedisse a própria, digamos, manifestação da misericórdia sobre nós diante da nossa ação. Mas Kardec também fala de que não convidar para a nossa mesa somente aqueles que nos fazem honra, né? Por meio de uma sincera cordialidade. Ele usa, inclusive, uma palavra forte para dizer da relação de trazer coxos, estropiados, necessitados para dentro da nossa casa. Ele chama isso de absurdo. Por que isso seria absurdo para nós? Porque você tem o teu lar, a tua casa, nós temos o nosso lar, a nossa casa própria, como uma ideia de zona de conforto. Nós temos uma zona de conforto. E é muito difícil para nós abdicarmos da nossa zona de conforto. Ele também, quando ele fala de receber essa cordialidade para parentes e amigos menos felizes, e também de gente que não nos presta honra, há uma ideia que a gente veja na sociedade como que a gente vive atual, como a gente está vivendo em relação àquele que não faça parte do nosso grupo, que não seja não tenha o mesmo pensamento, que tipo de, digamos assim, convite nós estamos fazendo a ele? Como anda a nossa cordialidade com quem pensa diferente? Com quem nos honra com a participação do mesmo grupo? Recebemos ou andamos recebendo essas pessoas em nossa casa mental ou andamos cancelando essas pessoas? Eu não faço nem de casa física, eu estou falando de casa mental, e é o que Kardec quer dizer na segunda parte do item 8. Se eu aceitar pessoas que pensam diferente de mim, do grupo que eu faço parte, do credo do grupo que eu faço parte, da ideologia do grupo que eu faço parte, de um comportamento que esse grupo abomina, que eu faço parte, como eu serei visto pelos meus pares? Eu serei considerado como bom por aceitar essa pessoa que pensa diferente, que age diferente? Foi exatamente o que Jesus fez no grupo ao que ele estava incluso. Ele se aproximou daquilo que era visto pelo grupo como ruim, como diferente, como estranho. Ele foi cordial, ele foi carinhoso. Ele foi comer na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, aquele que era o chefe dos coletores de impostos, o judeu que cobrava imposto do próprio judeu para dar para o romano. Ele foi o melhor amigo de Lázaro, um leproso. E lepra naquela época era alguém marcado por Deus como impuro. Jesus se aproxima de uma prostituta, de uma pecadora, e impede de uma forma sábia que ela seja apedrejada. Jesus faz exatamente isso. Ele não busca reconhecimento do grupo ao que ele faz parte. Ele defende um valor do outro. Ele transcende isso. E a gente sabe o quanto isso é difícil e o porquê que Jesus foi levado a uma cruz a tanto suplício a subir o caminho do Gólgota. Por que é tão difícil para nós esse acolhimento ao que é diferente? A trazer para junto de nós? Por que é tão fácil dar uma cesta básica, mas tão difícil trazer esse pobre, acolher a necessidade maior do pobre? Eu estou falando isso como sociedade. A gente sabe muito bem que a Casa Espírita faz muito bem isso.
Então, a gente tem uma imensa dificuldade de sair da zona de conforto ou de, pelo menos, acreditar que alguém vai nos tirar da zona de conforto. Como isso surge? A gente, quando vai reencarnar, a gente é colocado no encontro do óvulo com o espermatozoide, surge um zigoto, aí se aproxima a reencarnação. Nós, como neném, estamos dentro de uma barriga, protegidos por uma placenta, sendo alimentados sem nem precisar pedir, sendo protegidos das condições climáticas adversas. Estamos ali totalmente protegidos, muito confortáveis. Embora possa parecer desconforto pelo apertado, mas há uma zona de conforto ali. Agora, quando você nasce, o que acontece? Você sai dessa zona de conforto e é colocado imediatamente numa zona de desconforto. Como que você come? Para respirar, a primeira respiração dói, você respira, que desconfortável, queima. Você, para comer, você tem que chorar, você tem fome, coisa que você começa a sentir muita fome e você chora, que desconforto. Você faz necessidades numa fralda, você de repente está assado. Como é ruim ficar assado, você chora, é muito desconfortável. Mais ainda, você é largado num berço, num cantinho, sozinho. Não existe calor humano ali naquele momento e você chora, você quer colo. A gente é retirado dessa zona de conforto e passa a vida toda buscando uma forma de voltar para ela. E cultura, que é uma expressão histórica, né? A cultura que viaja ao longo da história tem muito a ver com busca de zona de conforto. Cultura vem de cultivo, né? Cultura tem a ver com cultivo. Agricultura é o cultivo agrícola. E cultura e cultivo é a ideia de você fazer de novo para ter o mesmo resultado. É você plantar as mesmas sementes, é você fazer a mesma coisa para colher a mesma coisa. Melhorando, inclusive, a sua plantio, mas sempre fazendo da mesma forma, ou mudando alguma forma, mas o objetivo é o fruto bom. Então, a cultura tem a ver com repetição, a cultura tem a ver com ideia, com comportamento. Uma das premissas da cultura seria a ideia de nos manter ou achar a zona de conforto. Desde os primeiros rituais mágicos feitos pelos primeiros grupos pré-históricos, tenta-se controlar acontecimentos imprevisíveis que nos tiravam da zona de conforto. Inclusive os sacrifícios de vida, faziam-se sacrifícios de pessoas para tentar ludibriar a morte, para tentar ludibriar a fome, a escassez. Havia uma ideia de que fazendo determinados rituais você conseguia controlar o imprevisto, controlar a força divina. Ao repetir isso, você poderia se manter protegido. Você vê isso na história, muito fácil de ver, na história das pirâmides, o embalsamento dos faraós, a sua mumificação, a colocação em prédios fortificados para durar séculos, com seus pertences, com muito ouro, com muitas joias, com com aquilo que lhe dava conforto, para que ele pudesse ter conforto depois da morte. Essa cultura de repetição, de previsibilidade, de previsibilidade, nos dá a ideia de não cair no imprevisto. Por isso, as culturas religiosas têm forças seculares, porque elas dão uma ideia de conforto. Por isso que a presença de Jesus Cristo naquele grupo social naquela época, trazendo ideias novas, dava um imenso desconforto, dava medo, mudança, imprevisibilidade. Mas todas as culturas sofreram mudanças ao longo de sua época, né? O problema é que hoje a gente vive uma imensa cultura que nos dá a ideia de que ser bem-sucedido é igual à capacidade de usufruir de bens materiais. Essa cultura, que a gente chama de cultura capitalista, ou vivendo na ideia da modernidade, se alastra pela nossa vida, transformando nossos desejos e vontades. Ela guia os nossos desejos e vontades e também o nosso universo de relações. Somos definidos como bem-sucedidos pela capacidade de ter acesso a bens de consumo
Que reconhecimento temos do nosso grupo? A nossa casa, a nossa roupa, a nossa comida, a viagem que fazemos, o telefone que nós temos, se transformam em elementos que definem quem nós somos, que definem a nossa identidade. Essa contradição entre ter e ser nos faz buscar uma certa conformidade com os nossos interesses. Aquilo que não é conforme conosco passa a ser uma ameaça ao que tenho e ao que sou. Instabiliza nossa zona de conforto material ou psicológico. Por isso, nós vivemos uma época de tanto conflito, de tanto inconformismo com o outro, com a pluralidade das existências, tanto cancelamento com o que difere de mim, com o que difere do meu grupo. O estranho a mim, o estranho ao meu eu, ameaça a minha zona de conforto. Enquanto o Evangelho fala de abrir portas da nossa casa para estranhos e necessitados, nossa sociedade segue um caminho completamente oposto, tendo construído cada vez mais muros para separar, para proteger a nossa casa. Os shopping centers são um grande exemplo disso. Proliferam no mundo todo porque priorizam um espaço. Seus sistemas de segurança nos deixam tranquilos para consumir, sem ter o importúnio daquele que pede, daquele que nos olha, pelo que não tem. Pelos corredores, podemos desfilar aquilo que acreditamos ser a nossa identidade, e totalmente protegidos daquilo que seria estranho ao nosso consumo. Refletindo esse sectarismo, essa separação de sociedade, no silêncio de cada dia, vamos construindo castelos mentais que nos colocam numa posição superior àquele que pensa diferente, àquele que age diferente a nós. Ao que é estranho, eu tenho aversão. Daí tanta ruptura na sociedade, tanto conflito, tanto desengajamento social. Se entendermos que amar é aceitar, é acolher, é compreender, é facilitar a humanidade, a existência do outro, podemos enxergar porque temos sido tão desafiados a amar. Temos saído tanto da nossa zona de conforto e temos sido desafiados a cada dia, cada vez que entramos na internet, a cada vez que saímos de casa, a expressar amor. A abrir a nossa porta mental para o que pensa diferente, para o que age diferente, para o que é estranho à conduta do nosso grupo. Já dizia o poeta que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Para proteger Narciso, nossa identidade, nossa individualidade, nosso sucesso, nossa felicidade, nossa zona de conforto, transformamos a sociedade num tribunal. É o que temos feito. A sociedade virou um tribunal. E na disputa pelo veredicto, acreditamos que quem for mais forte sobre o outro, quem não for mais flexível na sua forma de agir, de pensar, vai ser o vencedor. Quem o menos ouvir o outro vai ser vencedor. Já dizia Carl Gustav Jung, grande psicanalista, que onde houver a vontade de controlar e ter vontade de poder sobre o outro, o amor estará em baixa. Por isso, paradoxalmente, essa busca de ser e vencer tem nos dado tanto insucesso na arte de amar. A solidão e a depressão têm se espalhado pelo mundo, um mundo tão conectado que seria tão mais fácil de estar com o outro, tem feito inúmeras pessoas caírem em abismos depressivos. Porque há uma sectarização psicológica, há uma não condição de ser capaz de viver num mundo que nos cobra uma atitude de sucesso, um sucesso material, um sucesso de relações. Kardec faz uso da palavra absurdo para descrever o ato de abrir as portas de nossa casa para estranhos, para mendigos, para coxos estrupidados. Podemos dizer também que isso seria uma utopia. Utopia é uma ideia de um mundo imaginativo, de um mundo expectativo, um mundo que ainda não existe, mas que vai existir. Isso é uma utopia.
O Espírito da Verdade disse para nós assim, ó, amai-vos e instruí-vos. Se instruir e amar não é querer encontrar e habitar um mundo que eu controle, que eu concorde, achar válidas as penas, as ideias do grupo qual faço parte. Se instruir não tem a ver apenas viver com aquilo que você concorda, ler, estudar apenas autores que confirmem o que você já sabe. Amar é sair da zona de conforto, né? Amar é compartilhar, amar é compreender. Se instruir também é sair da zona de conforto. Amar e se instruir é se expandir, né? É buscar ir além, transcender o seu universo. Também poder abraçar o estranho a mim. E daí vem as máximas de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo e amar o vosso inimigo. Como eu posso amar um inimigo? Como eu posso amar o estranho, aquele que me maldiz? Né? Essa arte de amar que sobrepõe ao ego, à identidade. Da mesma forma que oferecemos uma ajuda material, um agasalho, uma cesta básica, um passe, um prato de comida, devemos oferecer compreensão ao que pensa diferente e que na maioria das vezes não irá nos retribuir. Na grande maioria das vezes, pode ser só um ato de nós para com o outro. E é isso que nos deixa desconfortáveis. Mas é isso que o Evangelho nos excita a fazer. Essa ideia de utopia, de amar o outro, pode parecer uma utopia na nossa cultura, no nosso momento. A ideia de amar alguém mas dessa forma não buscando ser compreendido, compreender mais que ser compreendido, né? A grande oração de Francisco de Assis. Esses dias eu estava numa discussão, né? E uma discussão inclusive com espíritas, e alguém estava dizendo que a regeneração era uma utopia, que hoje em dia a gente vive exatamente ao contrário, uma distopia, uma realidade disforme, um acúmulo de crises sanitárias, né? A pandemia, as pandemias que podem vir e as que já vieram, uma crise política em todo o mundo, uma crise ética, uma crise social, inclusive uma crise ambiental, que nossa sociedade está mais conflituada e mais estruturada sobre distâncias obscenas entre ricos e pobres. Eu não concordo com isso. Eu vejo pessoas, inclusive dentro dos mais ricos, passando a compreender que há uma necessidade de dividir o que tem. Existem grandes bilionários no mundo fazendo isso, existem grandes instituições muito ricas, inclusive bancos, abrindo fundações e ajudando muita gente. Mas essa ideia de utopia eu trago daqui também para poder definir essa palavra absurdo que Kardec coloca como a quem chama coxos, estropiados, cegos, doentes e famintos para a sua casa. Não é uma utopia, principalmente para a BBM, porque a BBM teve na sua matriarca, a nossa querida Celeste, uma pessoa que fez exatamente isso. Eu, quando cheguei à BBM, há muitos anos atrás, a BBM era na casinha da Celeste, o salão da palestra era um salão que devia caber no máximo umas 20 pessoas, era uma casinha pequena. O espaço era andado nos quartos, 3 maquinhas pelo Fernando, seu esposo, o médico querido Fernando, com o Dr. Hamed. Cara, e a Celeste sempre recebeu gente com fome dentro de casa. A Celeste, quando abriu a porta da casa dela com o Fernando, a única casa dela, com filhas que não eram ricas, com todos os seus medos, com todas as suas dificuldades de não ter conforto, ela saiu imensamente da sua zona de conforto e criou a BBM para receber coxos, estropiados e famintos dentro da sua própria casa. Isso não é uma utopia, pelo menos na BBM. Eu vi isso acontecer e muitos outros que ainda estão na casa viram isso acontecer. O que uma capacidade que pode até parecer absurda, e assim parece para absurda, de você ter uma casa e você doar para que essa casa possa tratar a humanidade dos outros, é uma coisa meio utópica, mas não é. Ela é real. A BBM é a realidade disso.
hoje com seu prédio enorme, tendo um salão enorme para a palestra, tendo uma sala muito bem preparada para receber a espiritualidade curadora, nas macas, na energização, na evangelização infantil. Surge isso de uma criatura que fez o absurdo, que para mim me apequena. E todo o amor que eu tenho para ela me apequena, porque ela mostra o quanto ainda tenho que galgar para ter a capacidade de abrir mão da casa totalmente confortável que eu moro, para dividir entre todos esses que eu vejo dormindo na rua, que eu vejo com fome na rua, que eu faço. O quanto isso é absurdo realmente, para alguém que não tem essa competência de amar, que está aí nas estruturas da casa que agora é a BBM, essa casa tão grande na capacidade de servir, de receber, ao qual eu tenho o grande privilégio de um dia ter podido também trabalhar. Essa casa fez exatamente, e eu tenho certeza que isso não é só Celeste, tinham várias entidades, Dr. Bezerra, várias entidades que contribuíram na força para que Celeste pudesse fazer isso. Pegar seu imóvel, sua única casa, sua zona de conforto e sair dela. Ela foi morar no fundinho da casa, uma casa que tinha cheia de goteira, parecia um barraquinho, ela e o Fernando, para poder a casa da frente ser a BBM. Então, que esse exemplo, que é a BBM, não é só Celeste, é a BBM atual, que me constrange, que me faz olhar para minhas diversas zonas de conforto e falar, você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir, você tem que ser assim. São exemplos que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, estou muito longe de conseguir seguir, mas eu tenho o privilégio de ter podido, em algum momento, trabalhar junto a essa casa. Estou aqui fazendo esse vídeo, mas exerci isso há muito tempo. Uma casa que fez exatamente o que está nesse capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, de convidar os coxos tropeçados, que até Kardec achou que seria uma coisa absurda, mas não foi absurda para Celeste. Eu agradeço muito a oportunidade de ter feito esse estudo com vocês, que nossa irmã Celeste possa receber esse carinho, e que possamos não ter medo de sair da zona de conforto. Nosso conforto material para ajudar, para levar uma cesta básica, para dar um prato de comida, mas principalmente da zona psicológica de conforto, que nos dá uma capacidade de agasalhar aquele que pensa diferente, para que possamos transformar esse mundo, porque regeneração não é uma utopia. Regeneração é uma verdade a qual nós acreditamos e nós somos os artífices dessa. Quando a gente olha pessoas espalhadas pelo mundo tão capazes, que sejamos nós verdadeiros seguidores do Senhor e possamos transformar a realidade numa realidade mais cordial, mais compreensiva e mais amena, seja em qualquer círculo que estejamos. Que lembramos desse ato de amor que extrapola nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Que nosso Senhor Jesus, nesse momento, possa abençoar muito a todos aqueles que antes de nós, que à nossa frente, nos puxam pela mão, nos tirando da zona de conforto, como tu fez, ó Mestre. Tu saíste da zona de conforto para nos mostrar o que é amar, essa capacidade imensa de transformar vidas, de dar exemplo. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito obrigado.